Começou aí. Então, vamos lá, vamos falar de sintaxe agora, sintaxe da sentença, porque a gente falou de sintaxe da palavra, agora a gente vai falar da sintaxe da sentença. Eu vou botar para gravar, ou melhor, eu vou compartilhar com vocês, aí vocês me digam se está dando para enxergar direito. Dá dando para ver? Tá dando. Dá sim. Dá sim? Então tá, porque eu estou com 2 janelinhas abertas para conseguir ver vocês. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a sintaxe da sentença. E vocês vão ver que eu vou dividir essa minha parte da fala em 3 momentos, né? Não necessariamente hoje em 3 momentos, mas em 3 momentos de fala. Então, uma parte hoje, outra parte na próxima semana e no terceiro encontro. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre categorias gramaticais, que é um tópico bem legal para a gente discutir, para a gente pensar na questão do ensino. Antes disso, de que a gente já falou? Né? A gente falou de sintaxe, claro. A gente falou de sintaxe, mas nós falamos de sintaxe sob uma perspectiva da morfologia. E aí a Isabela começou o curso falando sobre os problemas no ensino de LP, falamos um pouquinho sobre como a teoria gerativa pode auxiliar, pode trazer ganhos para a gente na questão do ensino de língua portuguesa, e a Isabela entrou em 3 aulas mais específicas, falando sobre morfologia distribuída e sobre a exoesqueletal no ensino de LP. Então, nós vimos basicamente como é que essa sintaxe da palavra pode ser trabalhada na educação básica e quais são os parâmetros que a gente pode usar. Lembrando sempre que o curso é voltado para a gente pensar metodologias de ensino. Então, volto a repetir que a gente não está querendo que vocês utilizem determinadas teorias, utilizem determinada metalinguagem com os alunos, mas se valham dessa metalinguagem, do conhecimento que vocês têm para trabalhar na sala de aula da educação básica. O que nós vamos discutir nesse segundo bloco do curso? Nós vamos falar sobre as categorias gramaticais hoje, nós vamos falar sobre transitividade verbal, e nós vamos falar sobre a mudança no parâmetro do sujeito no PB e o ensino de língua portuguesa, como é que isso se relaciona. Então, vamos começar com o tema de hoje, que é categorização. E eu começo essa aula levantando a pergunta sobre o que é categorizar. Né? Eu posso categorizar várias coisas. Posso categorizar alimentos. Então, eu posso ir ao mercado, por exemplo, já que a gente estava falando de mercado ainda há pouco, e categorizar os alimentos que tem no mercado. Dentro desse grupo de alimentos, eu posso estabelecer determinadas divisões. Então, eu posso dizer assim, maçã, alface, berinjela, carne bovina, todos eles são alimentos. Mas em cada um desses alimentos pode ser categorizado em um subtipo diferente. Então, porque eles têm propriedades que são diferentes e que, de certa forma, os igualam. Então, eu posso botar a maçã na mesma categoria em que estão a banana, a melancia, o melão, porque são frutas, assim como eu posso colocar a alface na mesma categoria em que estão o espinafre, o agrião, a couve, porque são verduras. Então, eu posso, entendendo as diferenças que existem entre esses alimentos, eu posso agrupá-los. É essa definição de Perini, mais ou menos, que a gente está trazendo para cá. Então, o que o Perini disse lá em 2004? Categorizar é o ato de reunir objetos que são, estritamente falando, diferentes, num mesmo grupo para efeitos de referência. Então, eu sei que maçã, banana, abacate, melancia são diferentes, mas eles têm alguma propriedade que me faz conseguir olhar para esses alimentos, identificar uma referência e categorizá-los como fruta. Se a gente pensa isso em termos de língua, em termos de palavras, qual seria o efeito dessa categorização?
Então, vocês vejam, quando a gente estava falando, quando a Isabela estava falando sobre categorias não sobre categorias, né? Sobre formação de palavras, eu lembro que teve uma tabela que ela mostrou sobre como as palavras são formadas, como as palavras são derivadas. Então, de verbo eu posso derivar nome, de nome eu posso derivar verbos, e assim sucessivamente. E quando essas palavras surgem, se instanciam na língua, elas apresentam características comuns. Então, categorizá-las ajuda a gente a descrever o sistema linguístico, enquanto linguistas. E elas também categorizadas no nosso sistema, na nossa gramática, elas permitem ou elas possibilitam, essa organização possibilita que a gente construa sentenças. Aí vem a segunda pergunta: quais são as categorias gramaticais? A gente tem várias. Poderia listar aí, num plano tradicional, 10 categorias. Num outro plano, que é um plano mais formalista, eu posso dividir essas categorias em grupos específicos, categorias lexicais, categorias funcionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes disso, antes de falar sobre isso, como é que a tradição gramatical classifica essas categorias? A tradição vai classificar essas teorias, essas categorias, a partir de uma posição semântica. Então, vejam, olha o título que a gente está dando. A gente está falando em categorias gramaticais aqui na questão, na pergunta 2. A gente está falando em categorias gramaticais. O elo gramatical está sendo explicado pela tradição a partir de uma definição semântica, ou mais predominantemente a partir de uma definição semântica. E é essa definição semântica que chega na sala de aula, por exemplo, em muitos livros, em muitos materiais. Então, como é que o substantivo é definido? É a palavra que nomeia ou designa seres e objetos. Podem ser compostos por apenas uma palavra, se for simples, ou por mais de uma, se for composto. Então, falou alguma coisa de estrutura. Falou sobre verbo, é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. E adjetivo, é a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Então, tem alguma coisa ali relacionando adjetivo a substantivo. O adjetivo está ligado ao substantivo. Mas aí, quando a gente olha para essa definição, vamos prestar atenção mais na definição da semântica, né? Que é substantivo, por exemplo, é a palavra que nomeia ou designa seres e objetos. E na definição de verbos, é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando a gente olha para os exemplos aqui embaixo, 1 e 2, a gente se depara com um problema. Olhem só as sentenças 1 e 2, que eu tirei da internet ainda hoje. O assassinato do menino João Pedro em São Gonçalo completou 1 ano. E a sentença 2. Hoje ocorre uma operação da polícia em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Nas duas sentenças, nós que somos especialistas em língua, nós sabemos, não temos a menor dúvida que tanto assassinato quanto operação são substantivos, por diversas propriedades. Mas quando a gente olha para o critério semântico, para a classificação semântica, para o sentido que essas palavras acrescentam, eu consigo perceber uma ação sendo expressa aqui. Assassinato é uma ação. Alguém praticou o ato e aí gerou uma ação. Operação também é uma ação de um determinado órgão. Nos dois casos, quando eu digo que apenas os verbos podem indicar ações, eu posso levar o meu aluno a identificar assassinato e operação como verbos e não como substantivos. Então, vejam, não é que o aluno não saiba o que seja um substantivo e não é que ele não saiba onde usar um substantivo. Ele sabe. Ele sabe, e como é que eu sei que ele sabe? Ele desenvolve, ele fala, ele se comunica, e ele, ao desenvolver os textos dele escritos, por exemplo, também vai botar o substantivo no local certinho. Mas a metalinguagem, que é meu objetivo, que é um dos meus objetivos na sala de aula, no ensino de língua portuguesa, vai ficar com problema. Então, tem que ter um outro caminho para a gente identificar
a função, ou a categorização, identificar como categorizar as palavras da nossa língua, das línguas, né, na verdade. Então, para a gente pensar, como é que a gente classifica as palavras? E agora eu vou precisar um pouquinho da interação de vocês. Deem uma olhada nos exemplos 3 e 4. Nesses exemplos, vocês estão vendo que as palavras são inventadas. Então, eu tenho os achimbolantes abravios leniraram as juntias aguzadas e as menigôncidas de Elionde aprontuaram-se e juniaram-se aos pondinócidos de Lateiante. O negócio tá tão difícil que nem eu consegui ler isso direito. Né? Você que fez essas? Fui eu que fiz essas. Foram criadas por mim, hoje de manhã. A gente percebe que são palavras que poderiam pertencer à nossa língua. A organização fonológica delas é uma organização possível de existir no português brasileiro e no português em geral. A gente vê que tem sempre vogal na sílaba, então é uma sílaba que tem um núcleo ali realizado, tem consoantes, essas consoantes às vezes estão na posição de ataque, às vezes estão na posição de corda, enfim, fonologicamente isso aí funciona. Morfologicamente, elas têm algumas marcas. E a grande questão é que no léxico elas não pertencem ao léxico da nossa língua. Então tá. Como é que vocês, olhando para essas sentenças, como é que vocês diriam para mim, ou diriam para quem apresentasse essas sentenças ou outras parecidas com essas para vocês, a que classe pertence cada uma dessas palavras que estão aí? Quem me ajuda aí nessa tarefa? Quais seriam os substantivos dessa primeira frase, da frase 3? Eu teria substantivo? Eu teria categoria substantivo ali? Achimbolantes. Achimbolantes. Achimbolantes ou abravios, porque pode, assim, se a gente pensar no português, pode ser que esteja trocado. A ordem pode estar trocada. A ordem entre quem? Achimbolantes e abravios. Ok. Tá. Tem mais substantivos aí? Acho que é a mesma Juntias. Juntias aguzadas. Seria a mesma lógica. Uhum. Então, a lógica que vocês estão seguindo já é uma lógica de estrutura. Vejam só, esse é um exercício que dá para fazer na educação básica. Já é uma lógica de estrutura. Por que é uma lógica de estrutura? É uma lógica que está acompanhando a ordem. Ó, quando a Jaqueline disse assim, não foi só a Jaqueline, não, alguém mais ali no chat colocou. Quando a Jaqueline disse abravios pode estar numa posição diferente, então a ordem pode estar trocada entre achimbolantes e abravios e entre aguzadas e juntias, a gente está pensando existe um termo que acompanha o outro. Esse termo que acompanha o outro, isso, Isabela. Esse termo que acompanha o outro, e tem uma explicação para o que a Isabela disse ali agora. Esse termo que acompanha o outro, isso aí. Esse termo que acompanha o outro aqui em abravios, vamos pensar aqui primeiro no achimbolantes abravios. Esse termo que acompanha o outro é um termo que a gente vai chamar de modificador. Então, eu tenho um termo que modifica um núcleo. Esse núcleo, ele comanda as ações. Eu poderia até dizer que esse núcleo, em geral, ele é acompanhado por uma outra categoria que está aqui, ó, que é a categoria dos artigos. Então, ok. No plano geral, eu poderia dizer que essa ordem está trocada, até porque o adjetivo sempre concorda com o substantivo. Como eu não conheço essas palavras, eu não teria como especificamente definir quem é o substantivo, quem é o adjetivo. Mas em adjuntias aguzadas, essa lógica não se aplica. Por quê? Aguzada está com uma marca de particípio passado.
participo passado ou é uma forma verbal ou é uma forma adjetival. Então, a lógica aqui, pela estrutura, é dizer que juntias só pode ser o substantivo. Então, vejam, as características morfológicas e não mais as características semânticas estão dizendo para a gente quais são as categorias a que as palavras pertencem. E, de certa forma, também, quando eu penso nas relações de concordância que estão sendo estabelecidas, eu estou pensando nas categorias, nas características funcionais, nas características sintáticas. Da mesma forma, tem uma outra categoria que aparece aqui, ó, que vocês ainda não me disseram qual é. Que categoria? Essa palavra aqui pertenceria a que categoria? Verbo. Verbo. E como é que a gente define que ele é verbo? O que indicia para vocês que leniraram só pode ser um verbo? A flexão. A flexão. Então, a flexão faz com que a gente estabeleça essa categorização. Posso também fazer um raciocínio semelhante em 4. Qual é o verbo ou quais são os verbos da sentença em 4? Aprontoaram-se, juniaram-se. E juniaram-se. Vejam que aqui a gente ainda tem o acréscimo de um clítico, de um pronome oblíquo, que só poderia estar adjungido a uma forma verbal. Então, essas formas aqui indicam, olhando para a estrutura, sem nem mencionar sentido, sem nem mencionar qualquer coisa de significado, de semântica, eu tenho como dizer, eu tenho como classificar a que classe, a que categoria pertencem a determinadas palavras. Isso levanta para a gente uma questão. A questão é, será que a definição de categoria é uma definição sintática, morfológica, morfossintática, ou é uma definição que está lá no plano, de fato, do léxico, da semântica, do sentido? Olha só o que eu digo aqui para vocês. Embora desconheçamos os significados das palavras em 3 e em 4, é possível categorizá-las. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir de critérios sintáticos. Ordem, posição. A partir das relações de concordância. E a gente faz isso a partir dos critérios morfológicos. Vocês falaram em flexões, marcas flexionais. Marcas morfológicas. A Isabela citou a marca de particípio passado. A partir somente do critério semântico, é impossível classificar as palavras em destaque abaixo. Olhem só para o que acontece em 5 e 6. A Maria disse que está feliz e a Maria gosta de doces. Eu não consigo dar um sentido a essas palavras. Nenhuma delas, tanto C, que é uma conjunção integrante lá na gramática tradicional, ou na gramática gerativa, um complementizador. Esse que, ele não tem nenhuma função de sentido, e a função que ele tem é ligar uma oração a outra, estabelecendo a relação de complementização e marcando que ali vai iniciar uma oração subordinada. Finita. Então, quando você tem essa estrutura aqui, ou uma palavra como que, ou uma palavra como de aqui, e esse de aqui está marcando simplesmente que esse sintagma aqui tem caso oblíquo, quando você tem essas estruturas, o que elas trazem para a gente, de novo, a impressão de que o critério semântico, sozinho, não dá conta de nos ajudar a classificar as palavras, a categorizar as palavras. Ele nos deixa falhas nos exemplos que eu apresentei acima, anteriormente, quando eu mostrei lá o problema do assassinato e da operação. E agora, quando eu olho para uma palavra, para 2 palavras que são estritamente gramaticais, ele também não nos ajuda. Então, qual o significado de que ou de de nas sentenças acima? Não sei, não existe. Essas são palavras gramaticais. Então, como é que é determinada a categoria de uma palavra?
a categoria determinada pela sua função em relação a outra palavra e pela sua morfologia, não pelo seu significado. Então, a gente está vendo para a estrutura. E vejam só, não sei vocês, mas quando a gente olha para o material da educação básica, a gente vê uma preocupação muito grande com informações sobre significado, sobre sentido. Muitas vezes, inclusive, ao estar dando aula sobre questões gramaticais, a gente vê o aluno perguntando qual é o sentido. Então, já me deparei com cenas em que um menino do 7º ano está lá tendo aula sobre função, e ele está perguntando qual é o sentido. E eu digo, eu não estou falando de sentido, eu estou falando de função. Estão em planos diferentes. Isso, é uma aula de semântica disfarçada de gramática, exatamente. E a gente quer que esse aluno entenda os níveis distintos que a gente está apresentando. É um processo complexo, porque todo o ensino que é apresentado a ele até então, é o ensino voltado para o sentido. A aula de língua portuguesa é uma aula de sentido, de gramática normativa e de decoração de aspecto, de ortografia, de acentuação, essas coisas. No máximo, construção de texto. Acabou. Então, quando a gente vai para um aspecto mais gramatical, mais estrutural, para eles é mais difícil. Quando a gente fala em distribuição morfológica, o que a gente está pensando em relação a isso? Quais os tipos de afixos que podem ocorrer numa determinada palavra e que tipos de afixos flexionais podem ocorrer, podem ou não ocorrer. Quando a gente está falando em distribuição sintática, em que nós estamos pensando? Quais palavras podem aparecer perto uma das outras? Pensem vocês no quanto que, por exemplo, identificar a diferença entre um artigo e um pronome oblíquo, a. Então, entre o artigo a e o pronome oblíquo a, pode ser facilitada se o aluno perceber que o a artigo está sempre na frente do substantivo e o a, quando é pronome oblíquo, ou ele está depois do verbo com um hífenzinho do lado, ou ele está logo antes do verbo. Ele vai estar próximo ao verbo. E ele nunca vai aparecer na frente do substantivo. Então, identificar as posições onde esses sintagmas, onde essas categorias podem aparecer, é fundamental para o aluno da educação básica entender a metalinguagem que você está apresentando para ele. De novo, ele sabe fazer a construção, ele sabe usar um substantivo, ele sabe que um artigo aparece na frente de um substantivo, ele só não sabe dar nome para aquilo. O nome é você que tem que ensinar, e a estrutura é você que tem que mostrar para ele. Então, mais um pouquinho de tradição. A tradição, eu poderia até ter posto um outro slide aqui para acrescentar, a gente pode até comentar sobre isso. A tradição, em geral, divide as palavras em classes abertas e classes fechadas. As classes abertas são aquelas que têm a possibilidade de gerar neologismos, ou seja, a criação de palavras novas, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. As classes fechadas são aquelas que não podem ter formativos novos, ou são mais raros processos de formação de palavras, conjunções e preposições. Em muitos livros didáticos, a gente ainda tem uma diferenciação entre classes variáveis e classes invariáveis. Então, faz-se uma lista lá das 10 classes de palavras, e a partir dessa lista, divide as palavras que são variáveis e invariáveis e começa-se o processo de ensino dessas classes. Daí que a gente começa ensinando o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, um artigo, desculpa, e depois vai para o plano do verbo, verbos e advérbios. E aí, lá no final, estão as classes invariáveis. O problema é que, às vezes, essa definição faz com que a gente olhe para as classes como se elas simplesmente fossem possuidoras de características somente morfológicas. Se eu pego toda a classificação e
começo a falar de classificação, indicando o que é variável e o que é invariável, eu já tenho um problema porque eu não sei se o meu aluno entendeu o que é variável e o que é invariável. E eu passo a ter um problema maior ainda quando eu olho para determinadas categorias e o aluno tem que identificar se ela é variável ou não variável. Existe aquele exemplo sempre do escola a cerveja que desce redondo, que a gente pode usar para explicar diversas coisas, e pode parar e pensar se redondo ali é um advérbio ou se redondo é um adjetivo. Redondo não está concordando com cerveja. Redondo, nesse caso, então, só pode ser um advérbio, já que ele é uma palavra invariável. Bom, a outra... Vamos voltar para essa parte aqui, vamos voltar a pensar nessa questão de classes abertas e classes fechadas. Se a classificação como variável e invariável, sozinha, essa primeira divisão é problemática, quando a gente faz uma divisão em classes abertas e classes fechadas, e a gente usa um termo fechadas, no sentido de que não podem ter formativos novos, a gente pode se deparar com um problema como aquele que mostra que existem conjunções novas surgindo na nossa língua. É claro que esse é um processo mais lento. É claro que o processo de emergência de uma conjunção leva mais tempo do que da emergência de um nome novo. Bastou ter um produto novo aí que vai surgir um nome novo para a gente se comunicar. A conjunção não é assim. A gente tem um processo que leva anos, séculos. Mas elas surgem. E elas surgem a partir de determinadas estruturas que já existem na língua. Então, eu trouxe só para fugir um pouquinho aqui da gramática gerativa, eu trouxe um pouquinho para vocês de gramaticalização. Só para a gente pensar que essa ideia de que uma classe é fechada nem sempre é verdadeira. Esse uso desse termo fechado é muito forte. Então, vamos lá. O que são as conjunções? São as palavras de ligação. Estabelecem uma ligação. O que o Paul, saiu Paulo aqui, mas é Paul, fala para a gente lá em 1886. Ele diz o seguinte: as conjunções derivam historicamente de advérbios conjuncionais ou de alguns usos de pronomes conjuncionais, itens que já serviam para ligar orações antes mesmo de se transformarem em conjunções propriamente ditas. Então, há um processo de mudança linguística, há um processo de construção daquela língua viva que vai alterando os itens lexicais que pertencem a ela e os transformando em itens gramaticais, conjunções. Obscura é a origem de algumas conjunções latinas, isso é o Saidiag. Porém, a julgar por aquelas cujo histórico se conhece, a linguagem não teria criado vocábulos especiais para constituir a nova categoria. Serviram a este fim advérbios que, de modestos determinantes de um único conceito, se usaram como determinantes de toda uma sentença, e serviram também pronomes do tipo relativo interrogativo ou temas pronominais acrescidos de novos elementos. Então, de novo, temos mais um autor reconhecendo que conjunções novas surgem na língua. Se eu estou chamando as conjunções como pertencentes a uma classe fechada, eu tenho que dar um tratamento eufêmico para esse termo fechado. Geneticamente, o Câmara Júnior, geneticamente, a conjunção coordenativa é sempre um advérbio. Olha o processo aí de transformação. Um item mais lexical passa a exercer uma função mais gramatical, passa a ser um item mais gramatical na língua. Então, aí vem a questão, as conjunções são uma classe fechada? Aparentemente não, são uma classe em que a gente tem maior... em que a gente vai levar mais tempo para gerar uma nova estrutura, mas que podem, sim, ao longo do tempo, ter um novo item lexical sendo adjungido, inserido nesse grupo. Então, entende-se por gramaticalização um processo especial de mudança linguística, principalmente diacrônico e gradual,
em que itens lexicais plenos passam a funcionar como expressões gramaticais específicas, em razão de um conjunto de alteração nos vários componentes da linguagem, sobretudo no sintático e no semântico. Então, é um processo. De novo, reduzir tudo isso, reduzir a língua a classificações fechadas, faz com que a gente tenha problemas ao usar a metalinguagem que nós estamos criando, tá? Então, tá bom. Então, a gente já discutiu, eu já mostrei para vocês que falar sobre classes abertas e classes fechadas pode dar problema. Já levantei aqui a questão de que falar sobre classes variáveis e classes invariáveis, ou seja, olhando para o critério morfológico, pode também gerar problema, porque não contempla todas as características de uma língua, das palavras. Qual seria o caminho que eu, ou que alguns sintaxistas propõem para a gente tratar as categorias gramaticais? A gente viu ali em cima, deixa eu voltar aqui, a gente viu aqui, ó, que a categoria da palavra é determinada pela sua função em relação a outra palavra e pela sua morfologia, não pelo seu significado. Então, se eu estou falando que a categoria é determinada pela sua função, devem existir categorias chamadas de categorias sintáticas. Que são essas daqui que a gente vai tratar agora. Então, como é que a gente pode levar essa noção de estrutura para a educação básica? Como é que a gente pode falar de categoria fugindo de somente tratá-las como alguma coisa que acrescenta um significado no texto? A palavra vai acrescentar um significado, como qualquer coisa que você produza no discurso, na comunicação. Mas o nosso foco é olhar para a estrutura, fazer com que o aluno entenda que a língua é um recurso estrutural. Ela só permite que a gente se comunique porque existe uma gramática, ou um sistema, seja lá qual a teoria que você esteja adotando, que organiza as categorias que existem na sua... a que você foi exposto durante o seu processo de aquisição da linguagem. Tá? E isso, dentro da concepção que nós estamos adotando aqui, é um mecanismo mental. Categorias sintáticas. As categorias lexicais são um inventário vasto e renovável do vocabulário ou do léxico, e o seu significado remete para entidades, situações, propriedades ou relações entre entidades. E quais são elas? Nomes, adjetivos, preposições, verbos e advérbios. Essas categorias lexicais têm uma função extremamente importante dentro da estrutura linguística. Elas são núcleos. Elas são núcleos de categorias sintagmáticas. E isso daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro. Eu posso falar em sintagma nominal, sintagma adjetival, e o meu corretor me sacaneou aqui, sintagma adjetival, sintagma preposicional, sintagma verbal e sintagma adverbial. Sendo essas categorias núcleos, elas são capazes de projetar itens que se relacionam a elas. Esses itens atuam como modificadores, como determinantes, estabelecem relações de concordância, e sobre tudo isso a gente fala na educação básica. Vejam, quando a gente está falando de uma relação de concordância, eu estou falando de uma relação que é estabelecida entre o núcleo e os termos que o acompanham. Eu posso falar em uma relação de concordância entre um núcleo do sintagma nominal, o seu modificador e o seu especificador. O que eu estou falando disso? Estou falando de concordância nominal. Eu posso falar de concordância verbal, estabelecendo a relação entre o núcleo do sintagma verbal e os seus argumentos que estão projetados. Um deles vai estabelecer com o verbo uma relação de concordância verbal. O outro não. Além das categorias lexicais, existem as categorias funcionais.
Quem são elas? As categorias funcionais abrigam um leque reduzido de palavras ou unidades morfológicas da língua e seu significado remete para as noções mais abstratas, como a conexão entre sentenças, a determinação, a quantificação, tempo, modo, aspecto, e assim sucessivamente. Então, aí a gente tem sintagmas determinantes, sintagmas conjuncionais, sintagmas complementizadores, negação, tempo ou flexão. Então, vejam, nessa estrutura, a partir dessa estrutura, eu consigo, inclusive, um passo à frente, falar nas relações que são estabelecidas entre um determinante e o seu núcleo. Porque ele está determinando alguma coisa. Ele está acompanhando o seu núcleo, desculpa, o núcleo do sintagma nominal que ele acompanha. Ele está acompanhando alguma coisa. O sintagma é uma categoria sintática, a projeção máxima de um núcleo que desempenha uma função na sentença. Falar sobre sintagma na educação básica é essencial, porque quando a gente fala sobre sintagma, a gente consegue mostrar para o aluno que quem vai exercer função não é uma palavra, mas é o sintagma. Quem substitui, ou melhor, a quem o pronome substitui não é o núcleo do sintagma, é o sintagma. Eu posso dizer assim, ó, a Elaine está dando aula, e eu não posso, mesmo sabendo que o núcleo desse sintagma a Elaine é Elaine, eu não posso substituí-lo pelo ela. Então, não tenho como dizer, ela está dando aula. Eu substituo, ela está dando aula. Então, eu substituo o sintagma inteiro. A Elaine está dando aula. E quem vai exercer, no final, a função de sujeito é a Elaine. Então, essa noção de sintagma é essencial para o aluno da graduação. Perceber essa relação de concatenação, de junção dos itens que compõem a palavra. Boa tarde, Eduardo. Perceber essa junção dos itens que compõem a língua, como eles se combinam, é extremamente importante para o menino, dali à frente, desenvolver o conceito de função. Olha o que o professor Eduardo Kennedy fala. Embora nessa natureza binária da formação de sintagmas, pareça ser, essa natureza binária da formação de sintagma, pareça ser apenas um recurso descritivo e didático, a combinação binária da sintaxe é, na verdade, uma realidade na percepção e na produção linguística humana. Podemos combinar um número muito grande de constituintes numa frase, mas não fazemos isso combinando-os todos de uma vez. A gente combina partes e depois a gente chega ao final. A gente vai combinando, vai somando as combinações que são feitas para chegarmos ao final, que é a sentença. Pelo contrário, as combinações seguem uma estrutura hierárquica que é constituída na união de cada dois constituintes por vez. Ainda não se sabe por que razão cognitiva isso acontece, mas, ao que indicam os estudos mais recentes da linguística, combinações binárias são recurso computacional mínimo, básico e necessário para a criação de estruturas sintáticas recursivas. Eu tenho feito, tanto com o 6º quanto com o 7º ano, algumas atividades, quando eu vou falar sobre sintagma, usando a teoria de conjunto que eles já viram em matemática. Então, 6º e 7º certamente já viram conjunto, que você vê conjunto matemático lá no Fundamental 1 e eles voltam a ver no Fundamental 2. A partir dessa noção de conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto terciário, eu vou unindo as palavras que vão sendo formadas. Então, por exemplo, as palavras que vão sendo formadas não, né? Vou unindo as palavras até que eu consiga formar um sintagma. Então, por exemplo, esse ano eu fiz com eles, com o 6º ano, uma atividade da seguinte forma.
dei uma série de palavras para eles, aleatórias, joguei lá na minha mesa e pedi para que eles, aleatoriamente, escolhessem as palavras que eles iriam levar para as mesas deles. Eles fizeram isso. Óbvio que eles pegaram as palavras mais bonitas que eles acharam, porque lá dentro tinha várias palavras, muitas vezes grandes, que chamavam a atenção deles. E aí, depois que eu fiz isso, eu pedi para que eles jogassem para cima e as que caíssem mais perto deles, mais próximas a eles, que eles colocassem uma do lado da outra. E, obviamente, as palavras foram jogadas para cima, caíram aleatoriamente, e isso fez com que as palavras que fossem colocadas uma ao lado da outra não fizessem o menor sentido. Então, às vezes, aparecia um artigo do lado de um verbo, do lado de uma conjunção, um artigo do lado de uma conjunção, do lado de um substantivo, não fazia sentido aquilo. Não tinha estrutura. As relações de combinação não estavam sendo feitas. Depois, no passo seguinte, eu pedi para eles devolverem as palavras, e ao devolverem as palavras, eu pedi para que eles selecionassem conjuntos de palavras que funcionassem. E aí começaram a aparecer uns negocinhos que depois eu dei o nome de sintagma. E a partir desses conjuntos, os sintagmas, eles foram formando sentenças. Então, eles conseguiram perceber a relação que pode ser estabelecida entre, primeiro eu pego um conjunto, depois eu pego outro conjunto, somo, e depois eu pego um terceiro conjunto e somo. Claro que nisso eu estou fazendo com frases curtas. Mas a ideia é que eles percebam a organização, a estrutura, de forma binária. Outra coisa interessante que eles passam a enxergar é a relação de endocentricidade. O que é essa relação de endocentricidade? Os sintagmas lexicais têm uma relação endocêntrica, isto é, são organizados hierarquicamente em torno de um núcleo. A gente já viu que a organização dos sintagmas é binária e é recursiva. Dentro dessa organização, tem uma unidade que domina a outra. Esta unidade é o núcleo. E quando eu vou falar de flexões, de concordância, essa unidade é extremamente importante para mim. E quais são os núcleos que eles viram? Eles viram verbos, nomes, preposições e adjetivos. Depois, esses verbos, nomes, preposições e adjetivos projetam os sintagmas lexicais, e essa projeção significa que eles estão se expandindo. E eu formo sentenças a partir dessas projeções que se expandem. E aí, alguns exemplos, só para a gente ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui para vocês. Então, ó, bola de borracha. A relação binária, eu tenho uma preposição seguida por um nome. Eu poderia até dividir isso aqui antes. Eu poderia dizer assim, ó, primeiro eu tenho um nome, depois eu tenho esse nome se adjunge a uma preposição e forma um sintagma preposicional. Esse sintagma preposicional aqui vai funcionar neste sintagma maior, que é o sintagma nominal, como o modificador deste núcleo. Ele está modificando o núcleo bola, o núcleo do sintagma nominal em que ele se inseriu. Então, tem uma relação endocêntrica. O núcleo do sintagma nominal está projetando um sintagma preposicionado para modificá-lo. Dentro do sintagma preposicionado também tem uma relação endocêntrica. Faço a disciplina de LP2. Eu tirei esses exemplos do material de LP2. Faço a disciplina de LP2. Agora, eu tenho um sintagma, e reparem que eu não chamei de sintagma nominal, eu chamei de sintagma determinante, e eu já explico lá embaixo por que eu chamei de sintagma determinante. Mas a ideia é a mesma. Só que agora, quem está projetando a estrutura, o núcleo aqui, é o verbo, é o predicador. Se eu for falar em termos de função, esse predicador selecionou um argumento que está ligado a ele.
Agora eu tenho, faço a disciplina de LP2. Quebrei, ó, a disciplina de LP2. Tá aqui. DLP2, depois eu tenho a disciplina, e só depois eu tenho esse núcleo eu faço. Então, a gente vai concatenando partes até que a gente consiga formar uma sentença. O que eu posso falar mais sobre esses sintagmas, então, que são tão importantes para a estrutura da nossa língua, das línguas naturais, não só da nossa, né, das línguas naturais. Um sintagma tem uma função melhor, os sintagmas que funcionam, os sintagmas que são tratados como núcleos funcionais, também têm núcleos. Melhor, os sintagmas que são tratados como itens funcionais também têm núcleos. Um desses sintagmas é o sintagma determinante, que é esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui em cima. Que eu até falei para vocês, olha, eu estou chamando de sintagma determinante, não de sintagma nominal. Por que eu não estou chamando de sintagma nominal? Ó, eu chamo bola de borracha e eu digo que isso aqui é um sintagma nominal. Mas a disciplina de LP2, eu estou chamando de sintagma determinante. Apesar de, nos dois casos, eu ter um substantivo aqui, ó, disciplina e bola. O que está acontecendo aqui de diferente? O que está acontecendo aqui de diferente é que na frente desse disciplina existe um termo determinando, que é o artigo, a categoria artigo. Essa categoria, a gente costuma dizer para os alunos que ela tem a função de generalizar ou de tornar menos específico um determinado substantivo, mas, além disso, o seu uso dentro de uma estrutura linguística produz resultados distintos. Olhem só o que eu digo aqui. Ou seja, determinante, é o núcleo do sintagma que determina o tipo semântico e a distribuição do sintagma determinante. Então, um núcleo semântico, como num sintagma como a, essa ou aquela betinha, o que a gente tem aqui? Eu tenho um núcleo D que projeta um sintagma nominal. Esse sintagma nominal faz parte desse núcleo D, desse sintagma funcional, sintagma determinante. Então, o que a gente tem? Num conjunto formado por D mais nomes, o núcleo não é o nome, mas o determinante, porque é o determinante o que determina a semântica básica e a combinatória do conjunto. Um sintagma determinante é uma expressão referencial que denota uma entidade. É como se fosse um nome próprio. Um nome comum denota uma classe. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Estudante gosta de viajar e o estudante gosta de viajar e o estudante... Peraí. Tá aqui. Estudante gosta de viajar e o estudante gosta de viajar, a gente tem em 12 uma frase em que o sintagma nominal, que exerce a função de sujeito, denota uma classe, o grupo de pessoas, a categoria pessoas que estudam gosta de viajar. Que ainda estão na sala de aula, gosta de viajar. Em 14, há uma entidade, há uma expressão referencial específica, determinada. E o sentido muda. Isso significa que o sentido de 12, de 13 mudou. Então, não é simplesmente uma questão de, eu posso dizer que estruturalmente 12, o sujeito de 12, 13... são sintagmas nominais? Não, estruturalmente eles são diferentes. Essa diferença implica em tipos semânticos distintos. Mas é uma diferença na sintaxe, que implica em tipos semânticos distintos. Olha só como a noção de sintagma é apresentada na educação básica. Eu tirei isso aqui do Sistema Anglo de Ensino do 6º ano. Já é a apostila
baseada na BNCC deles. Eles estão apresentando sintagma nominal e sintagma verbal. Eu vou dar um zoom aqui, que eu não sei se essa foto ficou boa para vocês. Mas olha só o que eles fazem. Cada um dos versos citados, e aí tem um texto anterior, é composto de 3 partes, por exemplo. Então, é um texto que tem um poema lá que tem um paralelismo sintático sempre com sujeito, verbo e objeto, sempre nessa forma. E aí eles pegam essa estrutura e mostram como essa estrutura pode, ou melhor, pegam um desses versos e, a partir deles, trabalham a noção de sintagma. E eles fazem o sintagma mais simples possível. A chuva, eles vão chamar de um sintagma nominal. Olha o que a gente acabou de falar lá antes. Eles vão chamar de um sintagma nominal e eles vão dizer, olha, essa é a primeira parte da sentença, formada por artigo e substantivo. Tem uma segunda parte, formada por um verbo. E tem uma terceira parte, formada novamente por artigo e substantivo. Se a gente segue no livro, depois vai aparecer uma outra estrutura, um outro poema lá, em que vão aparecer os modificadores, os adjetivos, ou locuções adjetivas. E eles vão chamar a tudo, tanto aos artigos quanto os adjetivos, de modificadores. Não vão estabelecer a diferença entre especificador e modificador. O que eu quero dizer com isso? Depois, ao longo dos outros capítulos, o professor começa a perceber que essa noção de sintagma é fundamental para todos os desdobramentos que virão. Eles sempre vão partir, esse aqui é um dos primeiros capítulos do livro do 6º ano, eles sempre vão partir da noção de sintagma para explicar as relações que são estabelecidas dentro da sentença. Então, quando eles falam de coordenação, por exemplo, eles falam de sintagmas, e aí entendem a sentença como um grande sintagma. Eles falam de sentenças em que uma não exerce função sobre a outra. E isso está aparecendo no material do 6º ano. Então, a gente já está vendo coordenação, período composto, no material do 6º ano, que era alguma coisa que só aparecia lá para frente. Então, uma expressão formada de artigo e substantivo é um sintagma nominal. Por exemplo, a chuva, os móveis, a luz, o gramado, as pedras. Como o núcleo do sintagma nominal é um substantivo, esse tipo de sintagma é usado para fazer referência a seres ou objetos reais, imaginários, ideias, sentimentos. Então, olha só como foi apresentado para o aluno o que é o substantivo. Ele coloca o substantivo como núcleo de um sintagma. Tem uma definição funcional aí, tem uma definição sintática aí aparecendo para ele. Mas ainda não foi apresentado para ele, para esse aluno, nenhuma informação sobre a morfologia. E volta ao aluno a definição antiga dada a ele, que possivelmente eu não tenho acesso, dada a ele no material do Fundamental 1. É usado para fazer referência a seres ou objetos reais imaginários, ideias e sentimentos. Depois, ele vai definir o que é sintagma, o que é verbo. Uma expressão que tenha um verbo como núcleo é um sintagma verbal. E aí ele dá exemplo de sentenças que têm um verbo. E ele não vai explorar verbo aqui, porque o capítulo queria falar sobre substantivos e artigos. Nesse capítulo, ao final desse capítulo, aparece esse exercício aí. Olhem para o exercício. Diz assim, ó, robô. Ela pedia, ele atendia, virava batedeira, vitrola, sanduicheira, máquina de lavar, passar, costurar, virava rádio, televisão para novela, telefone de geladeira, robôs, só uma coisa é que pedia, que ela trocasse o óleo ao fim do dia. Olhem só o exercício que vem depois. Esse texto tinha várias coisas, poderia levar a uma discussão bacana sobre a estrutura da língua. Mas olha só o que vem depois. Grife os substantivos que não são precedidos de artigo.
Então, é só uma questão de identificar. Depois da questão de identificar, ele vem com uma pergunta em B. Justifique a ausência do artigo junto dos substantivos do poema. E a resposta é: a ausência do artigo deve-se ao uso de substantivos que expressam sentido genérico. Mas isso vai além. Estruturalmente, isso aqui traz uma diferença entre sintagma nominal e sintagma determinante, que a gente estava falando ali em cima. Que, obviamente, por serem estruturas diferentes, vão produzir significados diferentes. Então, a diferença não está simplesmente no sentido, a diferença está na estrutura. E aí, você tem um aluno sendo apresentado a um conceito que é estrutural, que ótimo que estão apresentando um conceito estrutural, mas a gente pode expandir, a gente pode chegar a uma discussão maior sobre isso, e um sexto ano aguenta, pelo menos algumas turmas do sexto ano aguentam. Depois, o que mais que a gente pode falar sobre estrutura? Sintagma temporal, sintagma flexional. Quais informações aparecem em uma sentença? Então, até agora, a gente estava lá no plano, basicamente, do sintagma nominal. Estava mostrando para vocês o que é um sintagma determinante. Agora, a gente vai olhar para um sintagma flexional. Elaine, existe um sintagma flexional? Existe. Existe uma projeção na estrutura, e a projeção aparece aqui embaixo, ó. Existe uma projeção na estrutura, em que eu tô numa versão um pouquinho mais atrás da teoria gerativa, mas ok, dá para a gente pensar sobre isso. Existe uma posição na estrutura, uma projeção, em que as marcas flexionais são adjungidas, são concatenadas. Essa projeção é responsável por trazer para a gente informações de modo, tempo, número e pessoa. Daí, quem faz disciplinas em teoria gerativa, por exemplo, começa a projetar a sentença aqui embaixo, em VP, e depois tem que fazer movimentos para TP. O que tem em TP, gente? Tem as noções de tempo e de número. Então, tem as noções flexionais aqui. A Betinha comprou, você tem o ou aqui sendo anexado à forma básica do verbo comprar. E por que isso é importante? Deixa eu voltar para cá. Por que isso é importante? O que a gente tem que falar em sintaxe para um aluno da educação básica? A gente pode falar sobre as estruturas de constituintes. Então, eu posso falar sobre as estruturas de constituintes. Eu posso falar na forma, no tipo de sintagma. Eu posso falar na ordem, na posição que os constituintes se realizam. Então, eu posso pensar em tudo isso para falar para ele e mostrar a estrutura. Eu posso pensar sobre a estrutura argumental do verbo. E aí, se eu for pensar sobre a estrutura argumental do verbo, eu tenho que falar em argumentos, em transitividade, em intransitivos e em acusativos. Nem sempre dá para falar nesses nomes, mas dá para mostrar diferenças. Eu posso falar em informações flexionais, que são categorias funcionais. Tempo, modo, número, pessoa. E essas informações de tempo, modo, número e pessoa pertencem ao núcleo T, que é o núcleo funcional. ST ou S-flex, e que apareceu em inglês. Então, com isso, quando eu consigo falar para o aluno sobre tempo, modo, número e pessoa, eu mostro para ele que dá para produzir sentenças como 14, 15, 16. Então, dá para fazer eu saio, eu quero sair, mas não dá para fazer, por exemplo, eu quero eu sair. Dá para fazer quero sair, ou seja, o sujeito pode estar preenchido ou o sujeito pode estar nulo, mas a marca da flexão está ali no verbo. E possivelmente não dá para produzir eu quero eu sair, porque sair está no infinitivo. É uma forma não flexionada. E dá também, quando eu penso em estrutura de flexão, para eu explicar a diferença entre o menino bonito e o menino é bonito. Eu poderia simplesmente dizer para o aluno que em um menino é bonito eu tenho uma oração.
e que esse ser ali, esse verbo ser, é um verbo igualzinho ao fazer, por exemplo, quando não é. A gente sabe que não é. Esse verbo ser aqui, ele tem a função de ligar. Ele liga uma parte da oração a outra parte da oração. O predicador dessa oração é o bonito. Bem diferente de Elaine deu aula. Em que o predicador é o verbo. E aí, quando a gente pensa nisso, de novo, eu estou mostrando que a estrutura é importante para que o aluno entenda a língua dele. Aí eu consigo chegar a estabelecer relações e mostrar para ele que os termos, as categorias que ele está aprendendo e que ele está dando nome, está usando a metalinguagem para dar nome, essas categorias vão exercer funções quando combinadas em sintagmas. Então, eu tenho um sintagma nominal, dentro dele tem um determinante, apressa. Na verdade, aqui tem um sintagma preposicionado, que aqui tem uma crase. Eu tenho um sintagma nominal que vai exercer uma função aqui, eles estão ligados a esse sintagma verbal aqui, e tem um outro sintagma nominal acompanhando esse sintagma verbal. Isso tudo aqui é essa combinação que vai permitir que ele estabeleça a comunicação, que ele forme frases. Então, o que importa é ele entender a organização, a hierarquia, até ele chegar ao final e produzir a sentença. O que é essa consciência sobre a noção de categorias e sintagmas Ih, faltou uma palavra ali. O que essa consciência sobre a noção de categorias e sintagmas acrescenta na educação básica? Primeiro, ela ajuda a gente a entender, a pensar a língua como uma área que pode ser estudada cientificamente. Então, eu saio daquele mote que faz com que as aulas de português sejam simplesmente decoração, não, né? Sejam simplesmente decoreba de regras ou de exposição de textos gigantescos em que a gente tenta fazer interpretações. A interpretação é importante, mas conhecer o mecanismo da língua em si também é importante para o aluno. Eu mostro para ele que a língua é um componente mental. Então, quem já foi meu aluno, de vez em quando me vê fazendo esse gesto aqui, de bater na cabeça para dizer que eu estou falando disso aqui. Por quê? Porque eu sei que, enquanto componente mental, na educação básica, eu tenho maior probabilidade de chamar a atenção do aluno. Então, ele se sente desafiado, e ele sai do mecanismo quase que automático de olhar para a língua como aquela coisa chata que ele vai ter que saber quais são as regras que são empregadas a todo momento. Vejam, eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar gramática normativa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente também pode estudar a língua enquanto mecanismo mental, enquanto ciência. E a gente pode fazer isso na educação básica. Ele vai aprender sobre a estrutura das línguas humanas. Como diz Perini lá no Sofrendo a Gramática, se ele sabe a estrutura de reprodução de uma flor, se ele sabe quais são os elementos que compõem a camada da Terra, por que ele não pode saber sobre a estrutura da língua? Ele pode. Ele permite, depois, se esse aluno entende quais são as categorias, e entende como as categorias se organizam em sintagmas, e que esses sintagmas têm núcleos, depois essa identificação vai me servir para trabalhar concordância. A observação dos termos que se relacionam com o núcleo permite também que eu explique ordem e classificação metalinguística. Quando vocês disseram lá no começo da aula que dava para fazer, agora eu não vou lembrar a palavra, que dava para inverter a ordem do substantivo com o adjetivo, porque isso é possível, não é o padrão da língua, mas é possível.
Quando a gente diz isso, a gente está trabalhando com ordem. Então, tem uma diferença entre o homem grande e o grande homem. E dá para trabalhar pontuação, dá para trabalhar muita coisa. Então, eu parti de uma noção de categoria, identificar essa categoria, descrever essa categoria e linkar essa noção de categoria à noção de projeção. Projetos sintagmas. Sintagmas têm núcleos. Os núcleos estabelecem relações. Aqui estão as referências de hoje. E é isso. Eu acho que eu consegui falar, deixei um tempinho para vocês. Deixa eu parar aqui de apresentar. Ah, você é sinistra, você consegue dar tempo. Eu só finjo que eu vou dar e não dou. Mas deu para entender, gente? Deu para acompanhar? A Daniela tá levantando a mão aí. Fala, Daniela. Não sei se Boa tarde, meninas. Boa tarde, Daniela. Diante do que está sendo colocado, né, eu pensando aqui como é que a gente pode estar transpondo isso. Vocês vão propor um roteiro, no caso, para a gente pensar esse plano de aula no final, ou vai ficar a critério da gente a montar essa aula sem esse roteiro pré-estabelecido? Na verdade, a gente não tinha pensado em montar um roteiro, não. Acho que Era livre, né? fica mais livre para vocês, no sentido de que vocês podem usar dos conhecimentos de vocês, até porque a gente tem uma turma muito heterogênea aqui. Vocês podem usar dos conhecimentos de vocês e acrescentar alguma coisa que a gente está trabalhando aqui e pensar como isso que a gente está trazendo para vocês pode ser utilizado na sala de aula. Vejam, a gente tem certamente múltiplas realidades aqui dentro. Devo ter salas de aula, devo ter pessoas que já trabalham, devo ter alunos da graduação ainda, devo ter professores que já atuam em instituições federais, enfim, temos múltiplas realidades e isso implica em múltiplas formas de se trabalhar esses conceitos. Como é que vocês levariam isso para a realidade de vocês? Tá certo, Elaine. Obrigada, viu? Nada. E aí, pessoal? Só elogios, Elaine. Só. Inclusive meu. Muito didática. Aquela ideia de começar com as não palavras, né? Sempre tão boa, né? Eu acho que é uma ideia porque a identificação, né? E eles conseguem enxergar que eles não precisam do léxico em si, né, da língua deles para identificar. Então, você foge daquele caso de dizer assim, olha, sempre rico vai ser um adjetivo. Nem sempre isso vai acontecer. Então, eu posso ter estruturas diferentes, né, palavras, ou melhor, as mesmas palavras, às vezes, exercendo funções completamente diferentes. Isso, pela estrutura, pela posição, pela função que ela está exercendo, pela morfologia, a gente vai conseguir identificar qual é a categoria que ela está se inserindo naquele momento. Eu acho ótimo. Mais gente? Eu acho que tinha uma outra pessoa com a mão levantada aí. Eu. Não sei se a pessoa... Fala, Jô. Olá. Olá. Parabéns pela aula, professora Elaine, muito boa, gostei muito. Obrigada. E o que eu queria perguntar, assim, quando você fala da sintaxe da sentença, aí você acha, é uma curiosidade. Quando a professora Isabela falou da sintaxe da palavra, e aí ela utilizou a teoria da morfologia distribuída. E como que a gente poderia usar, se quiser fazer... É possível fazer uma atividade utilizando as duas propostas juntas? Tanto a morfologia distribuída, quanto seria programa minimalista, né? Que você utilizaria na sua abordagem sobre a sentença. Está um pouquinho antes, né? Está um pouquinho antes. Eu estou em princípios e parâmetros, né? Estou no Government Bind. 87, 86. Né, você acha que é possível usar
As duas junto, de forma conjunta, ou tem que separar? Então, Depende. 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 Eu acho que você pode fazer. Posso responder, Elaine? Pode. Depois eu complemento. Eu acho que se você fizer uma coisa para sintaxe de sintagma e sentença, e a outra para né, formação de palavras, aí tudo bem, não vai ter conflito. Agora, usar as duas para sintaxe de sentença, aí você vai. Porque você não vai conseguir entrar com essa versão que a Ilane mostrou para a formação de palavras, né? Para morfologia, para morfologia. Então, só o contrário daria, né? Para fazer morfologia distribuída, as ideias construcionistas dentro de sintagmas e sentenças. Mas aí você vai ter que optar por uma, né? Porque senão vai ficar um negócio meio esquizofrênico, assim. E elas, né, são conflitantes em algumas coisas, né, em termos estruturais, um pouco mais minuciosos. Eu acho que tem a questão do léxico, né? Nessa versão que eu estou usando, que é diferente da que a Isabela usou, eu estou propondo, quer dizer, eu não, né? O Chomsky propõe um léxico. Né? E com esse léxico, eu consigo pegar, tá? Põe esse pegar aí as palavras e fazer derivações de sentença. Então, as palavras estão prontas. Na versão não lexicalista, se eu não estou muito enganada, essas palavras não estão prontas, não é isso, Isabela? Ou nas versões não lexicalistas, elas não estão prontas. Nas versões lexicalistas, as palavras já estão prontas. Já estão lá. Então, por isso, Ju, que dá para fazer usando somente a morfologia distribuída, mas não dá para fazer o trabalho que a Isabela projetou, usando essa teoria que eu peguei um pouquinho mais para trás da teoria gerativa. Tá? Acho que é isso. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Tem um comentário aí grande da Daniela. Ela está dizendo o seguinte: a aula de hoje trouxe uma forma de olhar a metalinguagem a partir das atividades dos livros didáticos, LD deve ser livro didático, e das propostas para se pensar o lugar da sintaxe na sentença. Um projeto didático daria uma potência para as reflexões sintáticas. Lembrei da Olimpíada de Linguística. Obrigada. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode, sim, trabalhar isso aqui que a gente está apresentando, a partir da ideia da reflexão. Lembrem sempre que o Parâmetro Curricular Nacional, a BNCC, apesar de estar um pouquinho de lado, tem lá um negocinho chamado análise linguística, reflexão linguística, tem lá no tripé. Ninguém olha para aquilo. As pessoas ficam focadas ali nas duas primeiras partes do tripé, que são leitura e produção de texto, mas tem lá, e ela é fundamental. A análise linguística também é fundamental. É como se a gente estivesse cerceando os nossos alunos de um direito que é deles, inclusive legislado, está num documento, é oficial. A gente não pode fazer isso. Né? Acho que a ideia de sempre levar gramática de verdade e reflexão para a sala de aula é muito importante. Tem alguém que fala, Daniela? Daniela. Será que ela parece que está com o som ligado, mas não está saindo, né? Parece. Agora. Estamos te ouvindo. Pronto. Eu estou falando, porque quando você fala nessa questão do tripé, né, a gente lembra um pouquinho da proposta que a professora Silvia Vieira vem trabalhando, né, dentro do Prof. Letras, que é trazendo essa proposta, mas numa vertente da sócio, né? E aí eu fiquei me perguntando, isso até serve de provocação, né? Até onde a proposta que vocês estão trazendo, né, não pode, de certa forma, ser adaptada a partir do que ela traz também, né, em relação a essa questão das atividades, na questão da organização de pensar. A língua, né, quando fala nos eixos de leitura e fala no eixo de produção, né, como você colocou. Eu acho... Posso responder, Isabela? Por favor, eu não sei o que a Silvia Vieira faz.
Você tá gravando. Não, eu não sei, não. Vou até tirar assim. É porque eu realmente não sei. Então, eu acho que as propostas são complementares. Lembram que teve um momento, acho que foi